Estamos em... Bom, então estamos retomando os nossos estudos e, como eu disse, nós ficamos por 2 semanas, não foi de forma consecutiva, mas foi em datas alternadas, mas interrompemos, né, as lições sequenciais, né? Então, hoje nós vamos retomar esta linha e estudar um pouquinho sobre a vida no novo mundo, né? E, como sempre, vamos orar, né? Iniciamos sempre com as bênçãos de Deus e não pode ser diferente hoje. Podemos orar? Ô, Andressa, você ora para a gente, por favor? Orando. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um santo sábado na sua presença. Vem estar conosco, nos abençoando, mandando o Espírito Santo para orientar o Olinto, para falar coisas boas ao nosso coração. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Bem, nós vamos começar por Isaías, no capítulo 66, 66, 22. 66, verso 22 de Isaías. O profeta Isaías é um dos profetas que mais falou a respeito do novo mundo. Muitas informações nós encontramos no livro de Isaías. E como nós fizemos o estudo a respeito da nossa ida para o céu, o nosso período de 1000 anos que vamos ficar lá, né? Estudamos também sobre o nosso retorno para esse planeta, onde Jesus vai condicionar esse mundo para que possamos viver nele, não é? Após o extermínio dos ímpios, após o extermínio de Satanás, né? E Pedro chegou afirmando a promessa de Deus, na segunda carta dele, no capítulo 3, verso 12, que nós esperamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça, não é? E Deus tinha dito também para Isaías sobre a promessa dele de fazer um novo mundo, uma terra renovada. Agora, como vai ser esse novo mundo? Como vai ser viver neste planeta após a restauração, após a renovação que Deus vai operar nele? Como vai ser a vida aqui? Então, em Isaías capítulo 66, o versículo 22, nós podemos ler o seguinte, 66, 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui tem uma promessa direta para Isaías, né? E ele escreveu para todos nós, de um novo mundo. E um novo céu, nós entendemos que o nosso planeta precisa, de fato, passar por uma renovação. A exploração do ser humano, né, quanto aos recursos naturais, tornou-se exagerada. Hoje as pessoas olham para os seus próprios bolsos, para as suas rendas, né, para o seu crescimento econômico, para as suas riquezas, mas não se importam com a forma que exploram o planeta e isso pode gerar, né, um desconforto nesse mundo e para gerações futuras. Né? Não se importam, não se incomodam com isso. Mas a promessa de Deus, de fato, é renovar tudo isto aqui. Tá? Tem um texto inspirado, né? Ellen White escreveu algo interessante, que quando a Bíblia fala de um novo céu e uma nova terra a gente entende que é uma necessidade mesmo. Mas como um novo céu? O que se entende por isto? Tá? Ela disse o seguinte, todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livros da mortalidade alçarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que fremiram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indizível deleite, os filhos da terra entram de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber e entendimento adquiridos
durante séculos e séculos, na contemplação da glória de Deus. Com visão desanuviada, olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas de seu poder. Ellen White, em sua visão, ela relata sobre estrelas, sóis, sistemas planetários, todos em sua ordem, circulando em redor do trono da divindade. E na lição que estudamos sobre os 1000 anos, né, nós vimos que Deus, após terminar esses 1000 anos, ele vai trazer o seu trono para a terra. Aqui é a extensão do céu. Ao ficarmos 1000 anos nos céus, né, o nosso céu não termina, ele só muda de lugar. A gente vem para a terra, porque Deus estabelece o seu trono aqui. Lembram que sobre o toque dos pés de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, isso já foi estudado aqui, né? Ali a terra se fende, abrindo uma grande planície, desce ali a cidade santa, a Jerusalém celestial, e nela se encontra o trono de Deus. Deus vai governar o universo daqui da Terra. O planeta onde é o cemitério do universo hoje, só aqui tem morte, só aqui que tem sofrimento, será honrado com a presença permanente e gloriosa de Deus. Deus vai fazer morada aqui para sempre. A Terra vai se tornar o centro do universo. E todos os sóis, todos os sistemas planetários, todas as galáxias vão circundar em volta do planeta Terra. Aqui vai ser o centro do universo. Tá? Por isso que a promessa de Deus em criar novos céus. Porque a Terra vai ser o centro de tudo isso. E uma nova Terra, obviamente, sendo a morada de Deus, aqui vai ser o paraíso. Tá bom? Agora, esse novo mundo, de acordo com as Escrituras, como o profeta Isaías o descreve? Isaías 5, os versos 1 e 2, eu convido a você a abrir sua Bíblia no capítulo 35 de Isaías, os 2 primeiros versos, também, 35, 1 e 2, o profeta diz o seguinte: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Olha, o profeta está falando de áreas desérticas, áreas que não há condição de se viver, lugares ermos, inabitados, né? Lugares onde a terra não é fértil, é uma terra sem qualidade para a vida. Diz que esses lugares vão se tornar lugares alegres e vão dar flores, flores em abundância, terra fértil. Interessante que o profeta ele cita aqui um tipo de rosa que vai dar com abundância, o narciso. Boa tarde, doutora Márcia, que bom tê-la conosco. Então, vai dar o narciso. E o narciso é um tipo de rosa que, na realidade, para que essa planta, essa flor, essa rosa possa prosperar, tornar-se bonita, atraente, ela necessita de um lugar onde o clima seja agradável. Um clima não seco, não úmido demais, nem frio demais, nem quente demais. Uma temperatura equilibrada, normal. É o que nós desconhecemos aqui. Né? Nós temos períodos de verão e verão intenso, onde gera um desconforto tremendo. Inverno também, muitos não gostam do inverno porque é um frio que judia, que dói. Né? Tem temperaturas, tem ocasiões de chuva, né? Que são em grande abundância, que geram desastres, né? Em alguns lugares. Então, nós não vemos as coisas dentro de uma normalidade, dentro de um equilíbrio. Então, o profeta está dizendo, quando ele fala de narciso,
nascer em áreas que antes eram desérticas, está dizendo que a terra toda vai estar em pleno equilíbrio em suas estações, né? Em sua temperatura. Tudo vai voltar ao normal, como Deus criou para ser, né? E as coisas foram mudando devido ao pecado, a natureza humana corrompida, o abuso do planeta, tudo virou no que virou. E tudo vai voltar ao normal. Então, nota-se que no novo mundo vamos desfrutar de uma temperatura amena, equilibrada. Tudo vai estar normal, não é? Assim vai a vida. E prosseguimos o capítulo 35, o versículo 2 de Isaías: florescerá abundantemente, abundância de vegetação, né? Jubilará de alegria e exultará. E o profeta menciona aqui lugares nos dias dele, há 700 anos antes de Cristo, como o Líbano, o Carmelo e Saron. Ele menciona: deu-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. O profeta descreve o mundo futuro, não é? Com belezas que ele podia contemplar nos dias dele, na região do Carmelo, no Líbano, né? A região de Saron, onde havia riqueza de fauna e de flora. A vida animal era em abundância, né? Hoje nós vemos muitas espécies em extinção, porque o ser humano tornou-se um grande predador, né? Onde havia riqueza, né, de flora, e nota-se que o mundo hoje há muitas áreas desérticas, muitas áreas que não tem como habitar. Um segundinho, por favor, tá? Preta, Preta, os cachorrinhos estão comendo a flor. Estamos com os filhotinhos de cães aqui que estão destruindo aqui os vasinhos de planta da minha esposa lá fora. Pois bem, prosseguindo Isaías 35, né, o versículo 35 agora, nós vamos ver um pouquinho mais o versículo 10, ok? 35 e 10, descreve o novo mundo, e fala assim: os resgatados do Senhor, os que vão passar por esse resgate, estão aceitando a salvação em Cristo Jesus. Deus está nos resgatando de uma condição de imortais para uma vida imortal, de uma situação de dor, de miséria, de sofrimento, para um mundo de glória. Os que forem resgatados voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Sião, lembra que fizemos o primeiro estudo, falamos sobre o Monte Sião, o lugar onde está o trono de Deus, né? Onde se encontra o Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi recolhido para lá, né? E Jesus, ao trazer para a terra a cidade santa, o Éden desce para cá novamente. Se nós vamos voltar a Sião, voltar de onde saímos através de Adão. Somos descendentes dele. Vamos conhecer o lar de Adão e Eva, né? E com alegria, com cânticos de alegria. E que tipo de alegria que nós vamos experimentar e eternizar aqui? Alegria eterna coroará sua cabeça. Aqui nós não temos alegrias eternas, certo? Aqui nós temos momentos de alegria, mas seguidos de inquietação, seguidos de insegurança. Pode parecer por um momento que tudo está bem para a gente, está bom, que o nosso dia está agradável, que tudo está como deveria estar na nossa família, nos nossos negócios, na nossa saúde, no convívio social. Mas quando está tudo bem, o que vem à mente da gente? Olha, está tudo muito bom para ser verdade. Até quando vai durar isso? Não é? A gente sabe que é passageiro. A gente sabe que qualquer instante pode vir um turbilhão, alguma coisa que venha roubar a alegria. Então, aqui nós não temos alegria que perdure, que seja eterna, que não seja interrompida. Mas, no novo mundo, nós não vamos ter um motivo de dor. O sofrimento passou, o mal já não existe, o tentador já está destruído. É Deus quem vai estar governando. Então, a alegria vai ser eterna. Disse
No versículo 10 ainda, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Olha, nós não teremos nenhum motivo para lamentar no novo mundo. Nem se está quente demais, se está frio demais, né? Ou por problemas de saúde, por problemas relacionais, né? Ou por problemas de finanças, nenhum motivo vai existir para lamentações, para queixas e que venha roubar a nossa alegria. Por isso que a Bíblia fala que no novo mundo a alegria será eterna, né? E nós desconhecemos isto por enquanto. A promessa de Deus é para você, é para mim, e nós precisamos aceitar isso, porque é a solução de nossos problemas de forma definitiva, tá bom? Mas vamos ler Isaías ainda, só que o capítulo 65 agora. 65, versículo 21. Isaías 65, versículo 21, onde nós lemos: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Olha, vamos edificar, vamos construir, nós vamos plantar. Então, uma vida laboriosa no novo mundo, na nova terra, vai continuar, tá? Mas não vai ser um tipo de trabalho estressante, cansativo, fatigante e sem retorno. Vai ser um trabalho com alegria, com satisfação. Vamos construir de acordo com os nossos planos, com os nossos sonhos. Não vai ter nada que venha interferir, nada que possa dificultar. Muita gente vive neste mundo sem ter até uma casa própria, né? Acabam vivendo de aluguel e não tem uma propriedade que possa dizer essa é minha, né? Nesse novo mundo nós vamos ter os bens que quisermos adquirir sem nenhum tipo de embaraço. Vamos plantar, nós vamos construir, né? E, porém, a Bíblia, hoje nós vemos pela palavra de Deus, né? E até mesmo dentro da nossa história, nosso contexto histórico, que existe muita terra hoje que está na mão de latifundiários e que são até terras produtivas, mas elas não produzem, que as terras estão ali, não plantam, não é? Mas estão sob domínio de algumas pessoas. É por isso que existem movimentos hoje, né, que querem tomar a terra dos outros. Isso é um caminho injusto também. Mas Deus promete e Ele cumpre. Deus está prometendo aqui uma reforma agrária, distribuição de terra para todos. Todos vão ter a sua terra. Neste mundo, a maioria não tem a sua terra. Todos vão ter a sua moradia. Nesse mundo, nem todos têm a sua moradia. Eu lembro que estudei a Bíblia com um arquiteto, e quando cheguei nesse ponto, eu falei, Olinto, eu tenho trabalhado até em projetos para outros aí, em casas, mas até hoje eu não consegui a minha casa própria, né? Eu estou feliz, porque isso foi há 10 anos, quando eu estudei com ele, hoje ele já tem a casa própria, ele conquistou. Mas nem todos conquistam esses sonhos, né? Então, no novo mundo, todo mundo vai ter terra, todo mundo vai ter moradia, tá? Até em Levítico 25, verso 23, Levítico 25, verso 23, né? Acompanhe comigo aí, 25, verso 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Se bem que o livro de Levítico está falando aqui do ano do jubileu, onde a terra voltava para a família que a perdia, né? Após 7 semanas de ano, 49 anos, no 50º ano voltava. Mas também uma profecia que aponta que no novo mundo não vai ter latifundiários. Deus vai dividir a terra por igual para todos aqueles, né? Para que todos possam ter o seu lugar de plantio, né? O seu lugar para construir a sua casa dos sonhos, né? Sua casa de campo. Então, o novo mundo vai ser totalmente diferente do que nós vemos aqui, dos costumes, né? Da forma de governo daqui, lembrando que é o governo de Deus. Deus vai estar governando, certo?
O profeta Isaías, aí no capítulo 33, verso 24, Isaías 33, verso 24, olha o que o profeta diz aqui, 33 e 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-lhe-se-ão a sua iniquidade. Não haverá doenças, não vai haver mais pandemias, nem isolamento social, nem sofrimento, não é? Não vai ter mais doenças. Vai ser ou não ser diferente do mundo que você conhece, que eu conheço? Se formos agora à porta de um hospital, de uma clínica, não é? Quantos hospitais não têm leito, não conseguem, não tem como atender a todos? Pessoas estão em corredores de hospitais, outros em portas de clínicas lotadas. Por vezes, não há profissionais de saúde suficiente para atender a demanda de enfermos. E talvez você que esteja acompanhando, né, participando, pode ter alguém agora da sua família, um amigo, que está lá hospitalizado, ou que está num leito de dor, enfermo, ou está tratando, está tomando remédio, num processo de convalescência, de recuperação. O novo mundo, a gente não vai ver esse tipo de coisa, não vai ter doenças. Ninguém mais vai ficar doente, tá? Não vai haver nenhuma deficiência física. Isaías 35, versos 5 e 6, diz, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Olha, então no novo mundo, ninguém com deficiência física, não vai haver mais pessoas com problemas auditivos, ou problemas de visão, ou problemas de mobilidade que não possam caminhar, são dependentes, quem sabe, de uma cadeira de rodas, ou de pessoas para estar locomovendo, mudando de lugar. No novo mundo, ninguém vai ter esse tipo de problemas. Ninguém. Né? Tem problemas que parecem os mais comuns, mas são difíceis. Por exemplo, vocês estão me vendo, eu dependo de óculos, né? Sou um dependente de óculos, tanto para a distância, para longe, quanto para perto. Para longe, se eu tiro, eu enxergo um pouquinho embaçado. Para perto, sou totalmente dependente. Eu não conseguiria estar comunicando com vocês esse estudo da Bíblia se eu estivesse sem óculos aqui. Né? Eu imagino outros tipos de deficiências. Eu lembro que eu dava assistência a uma igreja no distrito de Alfenas aqui, e todo final de semana, 9, 10 meses, eu fiquei nessa igreja ajudando aos finais de semana, final e começo de semana. Principalmente no começo, nos sermões de domingo à noite. Então, tinha um senhor que era líder desta igreja por muitos anos, mas estava com a idade um tanto avançada, ele perdeu a audição em 80%. Mas era uma pessoa assim muito, sabe, viva, esperta e inteligente. Então, sempre que eu ia pregar os domingos, ele ocupava sempre o primeiro banco. Ele ficava mais próximo de mim. Eu dava uma atenção especial para ele nas palestras. Então, eu estava mais voltado para ele, falando de forma pausada, tá? Para que ele pudesse fazer leitura labial, porque ele já não me ouvia bem. Mas ele conseguia fazer a leitura labial. Olha que dificuldade, né? Outros com problemas de mobilidade. Há algum tempo eu estive em uma igreja, pregando na igreja, eu pude observar na igreja 3 pessoas, 3 de nossos irmãos cadeirantes, precisando ali de uma cadeira de rodas, né? Então, sempre quando eu lembro dessas situações, eu lembro do que nós estamos estudando aqui, que vai haver uma libertação plena no novo mundo de todas estas dependências. Não haverá mais enfermidades, não haverá mais deficiência física, não é? Porque nós vamos ter um corpo glorioso. A Bíblia fala em 1 Coríntios, tá? O capítulo 15, verso 44, 1 Coríntios 15, versículo 44, 1 Coríntios 15, 44, quando fala do nosso corpo, eu não sei que Bíblia você que está acompanhando está usando aí, tá?
Eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Se você estiver usando, quem sabe, uma outra versão, ou até mesmo João Ferreira de Almeida mesmo, corrigida, o termo, a linguagem que eu vou ler aqui está um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas ela vai nos ajudar, inclusive, a compreender, tá bom? Então, olhamos em 1 Coríntios 15, o versículo 44, olha o que nós encontramos aqui. Quando se trata do nosso corpo mortal. Semeia-se corpo natural, na Bíblia versão corrigida, está semeia-se corpo animal. Tem alguém com a Bíblia assim? Tem alguém usando uma Bíblia corrigida que faz semeia-se corpo animal? A minha revista é corrigida, mas é corpo natural. Corpo natural, né? E tem umas versões mais antigas da corrigida, corpo animal, né? Semeia-se corpo natural ou corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha, esse texto precisa ser bem entendido, porque se ele não for bem entendido, ele dá uma margem tremenda para a crença espírita. E nós estudamos aqui algumas semanas a respeito da condição das pessoas na morte, não é? Que não há nenhum corpo espiritual na morte que viva independente de um corpo. Isto não existe. Então, quando a Bíblia fala de um corpo natural, é o corpo físico. Quando fala de um corpo espiritual, é um outro modelo de corpo que também é físico, tá? Vamos ver aqui, tá? Semeia-se corpo natural e tem corpo espiritual. Mas o versículo 49, 15 e 49 de 1 Coríntios, fala assim como trouxemos a imagem do que é terreno, que é o corpo natural, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Adão tinha um corpo perfeito. Adão tinha lá o tecelém e o demute nele. Um corpo perfeito com uma natureza espiritual, livre de pecado. Nós, após o pecado de Adão e do nosso pecado, né, nós perdemos essa natureza espiritual. E o Espírito Santo está resgatando isso em nós, através da observância do sacrifício de Cristo por nós e de obediência às suas normas, às suas leis morais, para aproximarmos do padrão que ele nos criou, né? Então, Adão tinha esse corpo perfeito, nós não temos. Então, quando nascemos de Adão, nascemos para o pecado. Que cor nós herdamos, então? O que é terreno. Trouxemos a imagem de um corpo sem glória, não é? Mas nós devemos também trazer agora a imagem de um corpo celestial, que era o modelo do corpo que Adão possuía antes do pecado, tá? Que é um corpo físico também, porém um corpo imortal, tá? Agora, como é que é esse corpo imortal? Em Filipenses 3 e 21, quando fala do corpo de Cristo já ressuscitado, Filipenses 3, verso 21, olha o que encontramos aí. Filipenses 3, verso 21, diz o seguinte: o qual transformará. Aqui está falando de uma transformação, tá? O qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é o corpo natural, que é o corpo terreno, que precisa de uma transformação. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até mesmo de até subordinar a si todas as coisas. Então, nós vamos ter um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Mas não é um corpo separado desse corpo físico. Este corpo físico transformado em uma matéria imortal. Isso é chamado de corpo espiritual, não é? Então, nós vamos ter um corpo espiritual, um corpo que não morre. Ao lermos aqui em Lucas 24, de 36 a 43, Lucas 24, de 36 a 43, tá? Olha o que nós encontramos aqui. É quando Jesus ele aparece aos discípulos, isto após a sua ressurreição, né? Jesus morreu, ressuscitou, e agora ele aparece aos discípulos. Os discípulos estavam escondidos, com medo de ser perseguidos e mortos, como Jesus foi. Agora Jesus vem e aparece a eles. Olha como foi essa aparição de Cristo ali. Ó. Falavam ainda, estou lendo o verso 36, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse:
paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Por quê? Eles estavam vindo... Entende-se que os discípulos viviam num período em que Roma dominava o mundo. Eles viviam um período que a cultura grega dominava Roma e dominava o mundo. E a cultura grega ensinava uma vida independente do corpo, um espírito. E eles, por mais que tinham aprendido de Jesus verdades a respeito disso, agora, após a morte de Jesus, eles voltaram às velhas ideias, tiveram dúvidas. É por isso que Jesus fala no versículo, né? Se nós prosseguimos aqui, verso 37, eles estavam, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas o que Jesus disse para eles? Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? A mente deles toda confusa. Quer estar perturbados. E o que mais que estavam fazendo? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Duvidavam se era Jesus ou não mesmo? Ou se era um espírito. Estava agora retomando as bases dos ensinos errados que eles tinham aprendido da cultura grega que dominava o Império Romano, do qual eles estavam... Na minha Bíblia fala, porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Tá vendo? Esses pensamentos eram de dúvidas, porque eles tinham temores ali. Não é? Agora Jesus apresenta o verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. De que forma Jesus se apresentou ali? Fisicamente. Mas em que tipo de corpo? Um corpo espiritual, que é um corpo físico. E neste corpo físico, que é espiritual, que não é animal, que não é natural, é o corpo que nós vamos ter na volta de Cristo, é o corpo que nós vamos viver na nova terra, é um corpo imortal. Jesus, nesse modelo de corpo, ele comeu. Olha o versículo 40. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem neles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. E na minha Bíblia fala, e um favo de mel. Se bem que essa um favo de mel não tem nos originais, tá? Está entre colchetes na sua Bíblia, então isso não foi acrescentado, mas comeu ali peixe assado. E ele comeu na presença deles. Em que corpo Jesus comeu? Um corpo glorificado, que é chamado de corpo espiritual, certo? É o tipo de corpo que você e eu vamos ter por ocasião da volta de Jesus Cristo. É o tipo de corpo o qual nós vamos viver eternamente com ele e desfrutar as bênçãos do novo mundo, as bênçãos da nova terra. Está vendo? Então é por isso que não vai ter doença, não vai ter deficiência física. Vamos viver num corpo glorificado, num corpo perfeito, não é? É por isso que o profeta Isaías, ele fala que nós vamos ser eternos. Isaías 65, versículo 22. Isaías 65, verso 22. Olha o que nós lemos aqui. 65 e 22 de Isaías, assim: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Olha, não vamos construir para que outros se beneficiem das obras de nossas mãos. É o que acontece nesse mundo, né? É o que sempre acontece nesse mundo. As pessoas lutam, conquistam os seus sonhos, trabalham, constroem, mas a idade vai chegando, vai passando, a vitalidade vai se perdendo, as energias vão se exaurindo, né? A pessoa passa a se sentir agora desgastada, envelhecida, e naturalmente, por sermos pecadores, nós morremos. E tudo aquilo que nós conquistamos, construindo, para quem que fica? Para os herdeiros, para os outros desfrutarem daquilo pelas quais lutamos para construir. Porque a Bíblia fala que no Novo Mundo
Nós não vamos construir para que outros desfrutem. Então, qualquer coisa que nós fizemos no outro mundo, não havendo morte, certo? Você fala, eu estou fazendo isso, mas eu vou desfrutar do que estou fazendo, porque não vou envelhecer, não vou adoecer e não vou morrer mais. Eu vou plantar esta árvore aqui, mas eu vou conseguir comer dos frutos dela, porque eu vou ver isto. Tem árvores que, até que ela chegue ao ponto de produzir frutos, passam-se muitos anos. Aqui na casa onde eu moro, o meu sogro ele plantou uma jabuticabeira. E uma jabuticabeira, normalmente, ela leva de 8 a 10 anos para produzir frutos. E quem acabou desfrutando dos frutos, né, dessa jabuticabeira foram os filhos e os netos, porque depois que ele plantou, né, essa jabuticabeira, ele não viveu os 10 anos para ver os frutos. Então, o que a Bíblia está dizendo é isso. Nós não vamos edificar para que outros habitem, nós não vamos plantar para que outros comam, porque nós vamos beneficiar do que nós construímos, do que nós plantarmos, porque o nosso tempo de vida, a nossa longevidade, está como da árvore. De que árvore Jesus está falando aqui? Da árvore da vida. Nós não vamos morrer mais. Diz que os eleitos vão desfrutar de todas as obras das mãos. Isso é eternidade. Isso é o prazer da eternidade. Desfrutar de tudo aquilo que você vai fazer, tá? Sem nenhum embaraço. Né? É por isso que em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, 21 e 4 de Apocalipse, olha o que lemos aqui. 21 e 4. Ele desenxugará dos olhos toda lágrima. E o que mais não vai existir? Morte. A morte não vai existir. Então ninguém mais vai morrer. Né? E já não haverá luto, nem pranto, ninguém vai chorar mais, nem dor, coisa pior que a dor, né? Tanto física quanto emocional, né? Porque as primeiras coisas passaram. A primeira fase, que é de um mundo ruim, de dor, acabou, vai passar. Então, o novo mundo vai ser um mundo maravilhoso. Mara, eu estou aqui no meu visor sem ver a hora, eu estou sem o relógio também. Me comunica o tempo, tá ok? Para que eu possa ir saber até onde eu vou. Tá certinho? Então, acaba extrapolando o horário aqui, por favor. Ok, Olinto. Tá? Então, eu vi que no novo mundo as coisas vão ser diferentes. No Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 36, Lucas 20, verso 36, nós lemos o seguinte: pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Quer dizer, em natureza. Não quer dizer que a gente vai ter asas, tá bom? A natureza de imortais, uma imortalidade concedida por Deus, né? Iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Não podem mais morrer. Então a morte não mais existirá. Nós seremos eternos. Eu não sei se você lida com o temor da morte, com a preocupação de perder alguém, ou com a dor de já ter perdido alguém. Não vai ter mais dor. Não vai ter mais angústia, esse sentimento ruim. E você e eu jamais vamos temer de perder alguém, porque a morte não vai mais existir. Se nós compararmos a promessa de novo mundo com esse mundo que nós conhecemos, não é diferente? Muito diferente, não é? E tem uma coisa, diz a Bíblia que nenhum projeto de vida vai ser frustrado. Nenhum. Isaías 65, verso 23. Isaías 65, o verso 23. Não trabalharão debalde ou em vão, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Primeira coisa, nós não vamos trabalhar em vão, nenhum sonho vai se perder, não é? Então, você que estudou, você, né,
lembrando dos amigos de escola, de faculdade. Talvez você tenha formado um laço de amizade forte, né? Que tenha conhecido os sonhos de um amigo, de uma amiga, o que ela almejava fazer após, né, se formar e tudo. Mas a gente sabe que nem todos alcançam os seus sonhos. Depois de alguns anos que a gente encontra os velhos amigos, né? Se for para cada um contar a sua história, os seus sonhos, muitos vão ver, e a gente vai observar, que a vida de muitos deles, talvez nossa própria vida, fugiu das metas que antes nós tínhamos proposto. Tomou uma direção diferente. Né? Fizemos escolhas ou fomos forçados a escolher algumas coisas diferentes. E nem sempre os sonhos se concretizam. Então, muitos sonhos vão ficando para trás. Não é que a pessoa não tenha lutado por eles, mas esse mundo é assim. Tem os atropelos, os tropeços, né? E as coisas mudam, às vezes, a direção. É por isso que a Bíblia fala que no novo mundo não vão trabalhar em vão. Nenhum sonho vai se perder. Nada vai interromper os sonhos, né? Os objetivos. Nada. Tá? Então, nenhum projeto de vida vai se perder. E diz a Bíblia que nós vamos viver em família. Tá? Até mesmo dentro do versículo 23, que fala para que nós não vamos gerar filhos para a calamidade. Diz que os filhos vão estar sempre junto, bem próximos. Né? Hoje, obviamente, os pais, nenhum pai gera filho para ver chegar a contemplar na história dos filhos desastres e fracassos. O sonho dos pais é que os filhos tenham sucesso, sejam felizes. Mas quando as famílias sofrem porque os filhos tiveram fracassos, desvios, se perderam ao longo da vida. E tem uns que fazem as piores escolhas, não é? Tem uns que partem para a vida do crime, para a violência, até para a prostituição, para as coisas erradas, não é? Outros são infelizes nas escolhas, quem sabe, da própria profissão, de um cônjuge. E os pais ficam tristes quando a gente vê esses insucessos dos filhos. Então, diz na Bíblia que no Novo Mundo, esse tipo de coisa não vai ter. De acompanharmos história de filhos em que, nessas histórias, estão ali cheias de fracasso, de dor e de insucessos. Diz que a família vai estar sempre próxima. Hoje, quantos filhos se formam, estudam, se formam, e geralmente no campo onde eles se formam, na própria cidade natal, não tem um espaço, quem sabe, um mercado, né, para a área de profissão que ela se formou. Então, ela tem que distanciar da família, ir para um outro lugar, para uma outra cidade, um lugar mais próspero, com mais recursos, com mais respostas, e a família fica distante. E às vezes acontece, né, de os encontros ser nesses momentos festivos, quando estamos aproximando agora de Natal, do Ano Novo, em que há esse encontro, né, para que a família possa estar junto, se confraternizar, não é? Se abraçarem e aproveitar esses momentos de felicidade. Mas na maioria do tempo vivem distantes. E a Bíblia fala que no Novo Mundo não há necessidade dessa distância. Ninguém vai ter que deslocar de um lugar para ir para o outro, porque aquele lugar onde a pessoa está, ela quer ficar, seja um lugar ruim. Todo lugar vai ser um lugar bom. E lembrando que quem vai governar este mundo é o Senhor Jesus. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos: venha a nós o vosso reino. É o governo divino. Não vai ser um governo onde as pessoas não terão condições de viver em alguns lugares. Né? Então vai ser um lugar, vai ser muito diferente. E nós vamos viver em família. Aí Lucas 20, dos versos 34 a 36. Lucas 20, de 34 a 36. Olha o que nós encontramos. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Então a Bíblia está dizendo que o casamento é um plano para esta vida, para agora. No novo mundo não vai haver casamento. Embora as famílias que forem salvas vão subir unidas, vão estar juntos, vão habitar juntos,
não é? Mas num outro nível. É como o nível dos anjos, não é? Entre os anjos não há necessidade de casamentos. Então, nós encontramos na Bíblia uma distinção, né? Uma classificação de gênero entre os anjos, né? Anjo e anja não tem, são anjos. Eles se casam e nós também seremos assim, de uma natureza superior, onde vamos poder viver todos como irmãos, todos em harmonia, mas o casamento é para esta vida aqui, tá? É para essa vida. Mas vamos viver em família, tá? Mas a instituição do casamento é apenas para este mundo. Muitas pessoas têm preocupação em relação ao casamento, falam, mas então eu preciso casar aqui, né? Eu não sou casado ainda, que no novo mundo eu não vou casar. Bem, olha, e às vezes estão mais voltados pensando nos prazeres sexuais. Olha, os prazeres sexuais fazem parte dessa fase de nossa existência, tá? Lá a gente vai ter corpos de uma natureza diferente, semelhante aos corpos dos anjos, tá? Mas vamos permanecer sempre unidos. E vamos ver Deus, sim, face a face. Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, verso 24. Mara, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Está tudo bem. Ok. 65, verso 24. Então, vamos lá. Olha o que a Bíblia fala em relação ao nosso contato com Deus. Tá? E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, Deus está dizendo para Isaías, olha, que ele vai estar próximo da gente. Hoje falamos com Deus através da oração. E muitas vezes nossa fé não é suficiente. Ficamos até preocupados. Mas será que Deus está me entendendo? Está me ouvindo? Não é verdade? Lá está andando com Ele, conversando com Ele, perguntando e Ele respondendo. Vamos poder ver Deus face a face e conversar com Ele. Já pensou? Nós, como criaturas, vamos ver o nosso Criador. Aí, Apocalipse 22, versículo 4, 22 e 4 de Apocalipse, nós lemos, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Vamos contemplar a face de nosso Deus. Diz que dentro do nosso caráter, no lóbulo frontal, nossa fronte, né, o caráter de Deus vai estar impregnado, colocado em nós. É um caráter de pureza, de perfeição. É o que nós não temos hoje. É isso que impede de podermos ver a Deus face a face. Mas lá vamos estar transformados. Então vamos poder ver Deus face a face e falar com Ele. Olha, muitos porquês de agora vão ser respondidos lá. Tá? Tanto no céu como na nova terra, é que nós vamos entender muito e muito mais da dimensão do amor de Deus por nós. Aqui nós não sabemos compreender este amor de Deus por nós. Tem muitas coisas que nós passamos aqui que a gente fala, puxa, mas por que Deus está permitindo? Olha, lá Ele vai responder. Talvez algumas dores, alguns sofrimentos que Deus está permitindo que você passe é porque o seu caráter, o meu caráter, precisa ser forjado, trabalhado, até por pequenas provações, para nos condicionar a viver no reino dele. Então, lá nós vamos entender realmente o amor de Deus por nós. Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 7, fala isso. Efésios 2, verso 7. 2 e 7 de Efésios, onde lemos o seguinte, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando é que vamos compreender mesmo a grande riqueza da graça de Deus? Nos séculos vindouros, na eternidade, no céu, na nova terra. Então vamos entender, puxa, eu estou aqui porque Deus fez tudo para eu estar aqui. Até momentos difíceis que eu passava, Ele permitiu formar o meu caráter, para construir o meu caráter e eu poder estar aqui. Né? Então, todo tipo de perguntas podem ser feitas por Jesus, a Jesus lá. Tá bom? E nós vamos desfrutar, tanto no céu como na nova terra, que é uma extensão do céu, nós vamos desfrutar de paz e segurança eterna. Isaías 32, verso 18.
Isaías 32, verso 18. Olha o que lemos aqui. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Olha, hoje quem mora em centros urbanos sabe que nada está relacionado ao que Deus está dizendo aqui. É movimentação, é agitação de trânsito, de pessoas, não é? Às vezes é música alta, são coisas que perturbam, não é? E se a casa, o quarto, não tiver uma condição de evitar sons e tudo, talvez a pessoa nem consiga dormir pelo grande barulho. Não se tem segurança. Se você sai, se você viaja, você tem que colocar um sistema de alarme, um sistema de segurança. Tem casas, tem que colocar cães bravos, né? Ou pagar um vigilante, né? Para poder tomar conta. Não tem segurança nenhuma. As casas têm que ser muradas, cercadas, com grades. Então, diz a Bíblia que no novo mundo vai ser diferente. Paz e segurança. Ninguém vai se preocupar com isto mais. Essas preocupações que temos aqui, como a segurança e como a paz, a gente vai ter de graça no novo mundo. Lugares seguros e tranquilos de perfeita paz. Então, não vamos necessitar de sistemas de segurança, de alarmes e nem mesmo de armas. Tá bom? E, ao lermos também Isaías 60, versículo 18, Isaías 60, verso 18. Estou dentro do tempo permitido, Mara? Paulinho, tá muito bom isso. Pode continuar. 60, verso 18 de Isaías, então. Tá? Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou ruínas. Nunca mais. Violência. É o que mais vê hoje. Desolação, né? Quer seja por eventos naturais, terremotos, ciclones, vendavais ou guerras, jamais haverá algo derrubado, destruído em consequência dessas coisas. Ruínas, nunca mais, nada destruído. Isso não vai se ver no novo mundo, tá? Então, esse tipo de coisa não vai existir no novo mundo. Ruínas, desolações, coisas destruídas aí, né? E ainda dentro do versículo 18, a gente encontra mais informações aqui, né? Nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Olha, salvos, libertos. Para que muros? Por que ferrolhos? Por que portas trancadas? O ímpio não vai existir mais. Até certa vez me perguntaram, Olinto, mas se não vai existir muros, a Bíblia descreve a Nova Jerusalém com muros. Por quê? Se não vai ter mais Satanás e tudo. Eu acredito que esses muros é obra de arte, arte arquitetônica, a beleza da cidade, não uma necessidade de segurança. E assim vai ser nossas casas neste mundo. Não vai ter necessidade. Se você quer colocar porta, tudo, como uma questão arquitetônica, é um sonho seu, faça. Mas vai haver necessidade por medo, né? Por insegurança? Não. Então vai ser um mundo realmente seguro, tranquilo, né? E não vai nada que cause desolação, proveniente de terremotos, de tsunamis, de inundações, de guerras e violência nunca mais. Então é um mundo também onde não vai haver escassez de alimento e nem de água, tá? Isaías 49, versículo 10. Isaías 49, o versículo 10, nós vemos: não terão fome nem sede. O texto não está dizendo que a gente não vai ter, né, a vontade de comer ou a vontade de beber. Não, não vão ter fome nem sede, quer dizer, não vai faltar alimento e não vai faltar água, tá? É um mundo onde a água de qualidade, água potável, vai ser em abundância. Hoje, poucos países possuem água potável em abundância. Nós, brasileiros, somos beneficiados. Há uma riqueza de lençóis freáticos de país magnífico.
Mas tem países que a água, o consumo de água para beber é mais caro do que o alimento, do que a energia. Não é? Então, nota-se que no Novo Mundo, água em abundância, de qualidade para todos os lugares e todas as pessoas. Alimento em abundância para todos. Ninguém vai passar fome. Não vai haver uma necessidade de, em épocas como esta, as pessoas fazerem campanhas, né? Quem sabe no Natal, no Ano Novo, ou em uma situação de fazer campanhas de alimento, de agasalho, disso para as pessoas necessitadas. Não vai ter necessitados. Frio não vai ter mais, o clima vai ser equilibrado. Fome, abundância de alimento para todo mundo. E quem vai governar? Deus. Então, Deus governando, haverá tudo em abundância para todo mundo. Um segundinho, por favor. Eu creio na igreja. Aí depois eu ponho a água, bicho, tudo para a comida, Isto, então vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui, tá bom? Pois bem, ainda dentro do 49:10, nós temos mais uma informação. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá. O que é a calma aqui? É o calor atmosférico. Olha, esses dias, por exemplo, aqui, né, no sul de Minas, a gente está curtindo aqui um calor bravo. Está muito quente. Mesmo havendo chuvas, o calor está tremendo. Mesmo que o tempo esteja nublado, fechado, com nuvens, você sente aquele mormaço, aquele calor. Isso é calma. É um calor, né, tremendo. Então, mais uma vez, está dizendo a Bíblia que tudo vai ser normal. As temperaturas serão normais. Tá bom? E o modelo de dia também vai ser diferente. Lá em Zacarias 14, versículo 7, Zacarias 14, verso 7, esse texto ele já foi mostrado num outro estudo aqui, tá? 14, 7. Mas nós vamos experimentar aqui um dia diferenciado, mas será um dia singular, um dia que não tem igual, tá? Conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Quer dizer, hoje nós temos um período escuro, em que as trevas são densas, em que há necessidade de iluminação, para que a gente possa locomover sem perigo. O novo mundo, pelo contrário, a noite vai acontecer, vai ter, mas com menor luminosidade do que o dia. Vamos estar vivendo o período da noite como se fosse um horário que nós conhecemos hoje, entre as 5 e 6 horas da tarde, não é? Que ainda não é noite, mas já está findando o dia. Apenas uma queda de luminosidade. Desta forma, vai ser a noite toda, de forma que você poderá enxergar bem longe, bem à frente, sem luz de automóvel, de carro, de farol, sem luz de postes, não é? Porque ainda vai ter luminosidade. É um modelo diferenciado de dia que vai haver no novo mundo. Até o Apocalipse 20, versículo 5, ele reforça isso. Lá em Apocalipse 20, versículo 25, né? Mostrando no novo mundo, 22 e 5, desculpa, 22 e 5 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não haverá noite. Se nós lermos aqui também no capítulo 21, o versículo 25, né, fala assim: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então a Bíblia está afirmando que vai ser diferente. Bom, e problemas financeiros? Será que as pessoas vão ter problemas financeiros? Será que a forma de economia desse mundo vai ser implantada no novo? Olha, isso nós desconhecemos. Mas, com certeza, tudo que deu errado aqui vai ser estabelecido no novo mundo, tá bom? Até Isaías 61, verso 7, diz que jamais alguém vai ser envergonhado ou afrontado por limitação de posses, tá? Ninguém. Hoje, por exemplo, dependendo de alguns tipos de comércios, as pessoas são recebidas, são tratadas, e elas são, antes de ser recebidas, são avaliadas na maneira em que se vestem, como chegaram no comércio,
né? É como você, hoje, por exemplo, existem bons profissionais em todas as áreas, a gente entende, mas existe também uma enxurrada de maus profissionais em todas as áreas. A gente pode ver na área da medicina, por exemplo, né? Hoje uma pessoa depende de um médico através, quem sabe, do SUS. Se a pessoa for o médico de Deus, o médico cristão, mesmo atendendo o paciente pelo SUS, ele vai atender da mesma forma que atende alguém que está sendo ali, que está pagando pela consulta, não é? Mas existem médicos que diferenciam o tratamento. Se você paga, você é melhor atendido. Se você está pelo SUS, você tem um atendimento inferior. Então, isto há uma certa separação. E a Bíblia fala em Isaías 61:7 que esse tipo de afronta ou de humilhação não vai existir no novo mundo. Isaías 61, versículo 7. Porque as pessoas que vão estar no novo mundo, né, elas são pessoas diferenciadas, transformadas por Deus. 61 de Isaías, versículo 7, diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isto, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Ninguém será afrontado ou desprezado por questões de finanças ou de recursos ou de limitações de posses. É diferente. Olha, esse estudo ele até se estenderia um pouquinho mais. Eu não sei, Mara, quanto tempo eu disponho aqui. Talvez até deixe parte desse estudo para o nosso próximo encontro. Olinto, são 4h04, então agora acho que pode finalizar. Aí eu queria dizer que agora como que é final de ano, muitas pessoas viajam, hoje mesmo entrou bem menos gente, a gente dá uma pausa, a gente voltar, porque sábado que vem é dia 25, Natal, Isso. e no outro sábado é dia Ano 1º. novo. Então a gente ficaria 2 sábados sem fazer, a gente retornaria dia 8 de janeiro. Combinado, certinho. Porque aí Certinho, as pessoas, eu vou viajar, algumas pessoas também vão viajar, então eu acho que seria interessante de retornar dia 8 de janeiro. Aí eu vou colocar isso no grupo lá e vou colocar essas palestras lá no grupo também para eles estudarem. Certinho. E tudo bem, então eu vou enviar para você o PDF estudo, tá? E se o tempo permitir, eu vou dar um arremate nesse estudo aqui, porque isso são coisas que Deus tem preparado para nós. E o que não foi possível mostrar, eu envio em PDF, tá? Você coloca no grupo e todos podem completar o estudo em casa, tá certo? Mas tudo isso que nós vimos até agora, a Bíblia está dizendo quem é que vai herdar. Tudo isso é para você, é para mim, é para todos nós, tá? Mas nem todo mundo está se preparando para herdar isso. Em 1 Coríntios 2:9, agora nós vamos encerrar, tá? Em 1 Coríntios 2, verso 9, diz que Deus tem preparado coisas magníficas para nós que não passou para nossa mente ainda, né? Isso são alguns vislumbres que estamos vendo na Bíblia. 1 2:9 diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que a gente tenha todas essas orientações bíblicas, Deus tem muito mais para dar aos seus herdeiros. Mas esses herdeiros são classificados como aqueles que amam a Deus. Agora, como eu mostro para Deus que eu o amo? Eu obedecendo. Aí, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, aqui está dizendo, está revelando quem é realmente que ama a Deus. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o novo mundo vai ser herdado por aqueles que amam a Deus. E este amar a Deus se compreende pela obediência aos mandamentos de Deus. Então, o próximo estudo da realidade, Mara, nós não vamos falar mais sobre a nova terra. O estudo vai estar em PDF para todo mundo poder ter e estudar. O próximo estudo, nós vamos ver sobre os requisitos para os céus. Se eu quero esta herança, o que eu tenho que fazer?
O que Deus está pedindo? Qual é a minha parte? Que a parte dele ele fez e continua fazendo. O que eu devo fazer para poder alcançar esta herança? Esse vai ser o nosso próximo tema. Tá bom? Queridos, nós encerramos aqui por hoje. Eu quero agradecer a todos que, durante esse período de estudo, essa época, nós estamos estudando aqui, participaram, me apoiaram, né, que têm orado por esse trabalho, pelo ministério. Eu quero desejar a todos vocês um Natal feliz com os amigos e familiares, um novo ano também abençoado por Deus, né? E que iniciar o próximo ano possamos continuar juntos aqui, crescendo, alimentando do que é espiritual e nos preparando para o reino eterno. Obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Tá? Até dia 8 de janeiro, se Deus quiser. Isso, até dia 8 de janeiro. E lindo, hein? Isaías é cheio de versos lindos, hein? Eu mostrei parte só. Então, hoje eu estava sentindo um pouco abafada, assim, e me deu uma paz ao meu coração. Achei muito lindo o livro de Isaías, muito lindo mesmo. É magnífico. Eu gosto muito de Isaías. É um dos profetas que eu quero sentar com ele no céu e conversarmos um bom tempo. Eu vou dar uma lida também no livro de Isaías, que eu achei muito bonito. Olinto, muito obrigada, então, viu? Foi muito bom. A gente aprendeu muita coisa. A Márcia está dizendo aqui Feliz Natal a todos até janeiro. Obrigado, Olinto, pelos seus ensinamentos. Obrigado, Márcia. Foi um prazer tê-la com a gente todo esse tempo. A gente vai continuar em contato, tá bom? Está aí sempre à disposição. Gente, então tá bom. Beijo para vocês, abraço. E até janeiro, então, dia 8, hein, Olinto? Até dia 8, se Deus quiser. 2022, hein, Olinto? Tá aí, tá passando o tempo. Tá bom. Se Deus quiser, todos com saúde e firmes até 2022. Ei, Tânia! Beijo aí para você, Tânia. Tá bom, pessoal. Abraço, gente. Com Deus. Abraço. Deus abençoe a todos. Deus.